Bom dia, querida escola. Bom dia. Bom dia para você que está em casa. Que Deus possa lhe abençoar grandemente mais esse dia. Bom dia, Juju. Bom dia, Ana. Bom dia, família. Bom dia. Bom dia para você que está em casa. Que Deus lhe abençoe e que conduza o seu dia. Amém. E agora, para começar o nosso culto, vamos orar ao nosso Senhor? Querido Deus, nosso Pai, nós te somos imensamente gratos, Senhor, por mais esse dia que o Senhor nos concedeu. Muito obrigado, ó Pai, pelos nossos amigos que estão em casa também, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor chamou para participar desse momento tão especial, Senhor, do nosso dia, para louvarmos e engrandecermos o Teu nome, ó Pai. Querendo nos dirigir nesse momento, ó Pai, que tudo que nós venhamos aprender aqui e fazer aqui seja para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. 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 E agora chegou um momento muito especial, que todo mundo aqui ama, né? Que é o nosso versinho, nós vamos recitá-lo, que está lá em Hebreus 10, do 35 ao 39, que fala sobre constância, né? Que nós devemos ter, principalmente nós cristãos, na nossa vida espiritual, né? Vamos lá no 3, escola? Vamos lá, Juju? Vamos. 1, 2, 3. Hebreus 10, do 35 ao 39. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos aqueles que se retiram para a perdição, mas aqueles que creem para a conservação da alma. Hebreus 10, do 35 ao 39. Hebreus 10, do 35 ao 39. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará, mas o justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Hebreus 10, do 35 ao 39. Hebreus 10, do 35 ao 39. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará, mas o justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Hebreus 10, do 35 ao 39. Amém. Amém. E agora, nesse momento, Fiquem com o estudo, que Deus enche o seu coração e sua casa com o estudo de hoje. e até a próxima. Bom dia para você que está aí do outro lado. Que alegria poder te encontrar mais uma vez. E que bom que você está aqui para ouvir a voz do Senhor. É tão especial podermos abrir a Bíblia, né? E ouvir Deus falando ao nosso coração. É muito especial. E eu sei que você gosta disso tanto quanto eu. Por isso eu quero te convidar a pegar a sua Bíblia, a abrir a sua Bíblia nos capítulos que estudamos hoje, que foi lá em Jeremias, capítulo 29, até o capítulo 32, temos bastante informação, né? E também o capítulo 38, Luz em Meio às Trevas.
Se você tem acompanhado o estudo, se você tem estudado com a gente todos os dias, tem sido um fiel, fiel seguidor da palavra de Deus, você sabe que nós estamos estudando aquele momento tão difícil da história do povo de Israel, quando eles são levados a cativeiro. Esse capítulo de hoje me fez pensar em muitas coisas. Imagina você presenciar a destruição de uma nação. Agora imagina você estar no meio dessa destruição. Imagina você ver corpos, pessoas sofrendo, morrendo, a cidade pegando fogo, o templo de adoração a Deus pegando fogo. Imagina isso, que desgraça. Imagina a destruição que estava nos negros anos dos últimos momentos da história de Judá. Aqui no livro diz que foram momentos tão difíceis que até o coração mais corajoso tendia a se desesperar. Imagina só que sofrimento deveria ser estar passando por algo desse nível. Mas o título do capítulo de hoje já nos diz muita coisa. Luz em meio às trevas. Mesmo em tamanha dor, em tamanho desespero, em tamanhas trevas, o Senhor Deus ainda tinha uma luz para aquela nação. Não estava tudo perdido. A palavra de Deus, ela não muda, ela permanece. E Deus tinha estabelecido um propósito para a nação de Israel. E ele cumpriria esse propósito, um propósito que era eterno, mesmo em meio a tamanhas dificuldades. E Jeremias, que tinha sido levantado por Deus para falar de que Judá cairia nas mãos de Babilônia, também é levantado por Deus para dizer assim: mas vocês não ficarão para sempre lá. Vocês não ficarão para sempre caídos. Deus levantará essa nação novamente. Só que quão difícil era crer naquilo. Quão difícil era crer que as misericórdias do Senhor se renovariam para aquela nação, porque a destruição era devastadora. Uma das coisas que me fez pensar no estudo de hoje é que o povo de Israel não precisaria ter chegado a esse nível, a esse ponto tão terrível, se eles tivessem feito algo muito especial que Deus tinha pedido a eles. Deus pediu que o povo de Israel repetisse a sua lei, medita nela de dia e de noite. Lembra da palavra, relembra num estudo diário. Foi estabelecido, quando foi instituído o templo, que os sacerdotes, os levitas, eles tinham que a cada 7 anos ler toda a lei do Senhor para todo o povo. Só que o povo não havia seguido essa orientação de Deus. E olha só o parágrafo que começa assim: tiveste esse conselho, olha o que esse parágrafo nos diz. Tiveste esse conselho sido ouvido através dos séculos seguintes, quão diferente teria sido a história de Israel. Somente pela reverência à palavra santa de Deus no coração do povo poderiam eles esperar cumprir o divino propósito. Foi o respeito pela lei de Deus que deu a Israel força durante o reinado de Davi. E nos primeiros anos do reinado de Salomão, foi pela fé na viva palavra que operou a reforma nos dias de Elias e Josias. E foi para essas mesmas escrituras de verdade, a mais rica herança de Israel, que Jeremias apelou em seus esforços no sentido da reforma. Onde quer que ministrasse, ele ia ao encontro do povo com fervente apelo, ouvia as palavras deste concerto, palavras que lhes dariam a eles plena compreensão do propósito de Deus de estender a todas as nações o conhecimento da verdade salvadora. Então, Israel, o povo de Israel, não necessitaria ter passado por tudo que passou se tivesse se atentado à palavra de Deus. E aí eu fico pensando, aí na sua igreja talvez você esteja passando por alguns problemas. Todo lugar a gente passa por problemas, não é isso? Talvez você tenha que lidar com as intrigas, com as fofocas, com as disputas. Não sei o que você enfrenta na sua igreja, no seu lar. Tantas dificuldades podemos passar, não é isso? Aqui esse parágrafo nos diz que todos os desafios e dificuldades podem ser vencidos pelo poder da palavra de Deus. Se você vê que na sua igreja falta aquele zelo, aquela ação do Espírito de Deus, estude a Bíblia.
Coloca o povo para fazer o ano bíblico, estuda com eles, você vai ver um reavivamento acontecer. O povo de Israel entrou numa apatia espiritual e numa decadência porque deixaram a palavra de Deus. E toda vez que nós deixamos de estudar a Bíblia, é isso que vai acontecer mesmo, trevas. Lembra da Idade Média? Puras trevas. Então, qual é a solução que nós temos em nossas mãos quando vierem as dificuldades? Estudar a Bíblia. Nós temos que nos voltar à lei do Senhor. É isso que Jeremias queria ressaltar no coração das pessoas. Agora, mesmo que eles estivessem passando por aquele sofrimento, por aquelas dificuldades, Deus não tinha perdido o controle da história. Deus estava controlando a história do povo de Israel. E esses caminhos desconhecidos de sofrimento levariam o povo de Israel, se eles pacientemente passassem por isso, a cumprir o propósito de Deus. Veja, os sofrimentos e as dificuldades, se fossem passados com paciência, levariam-os a cumprir o propósito de Deus. Do que eu estou falando? Eu fiquei muito pensativa nisso que eu li em Jeremias, capítulo 29, os versos 5 a 7. Olha só que interessante. Jeremias está escrevendo uma carta para o povo que tinha sido levado cativo para a Babilônia. E aí ele escreve assim, edificai casas e habitai-as, e plantai jardins e comei o seu fruto. Era estranho ouvir isso, porque eles não queriam estar em cativeiro, mas Jeremias estava dizendo, não, construam casas, plantem, porque vocês vão passar um tempinho aí. Tomai mulheres e gerai filhos e filhas, e tomai mulheres para vossos filhos, e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos ali e não vos diminuais. Ele estava mandando eles gerarem, terem família. E procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar em cativeiro, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Olha o conselho que Jeremias estava dando para o povo de Israel. Olha, vocês busquem a paz aí na cidade, façam a vida de vocês, porque vocês vão passar um tempinho aí. E o mais interessante isso não era o que eles queriam ouvir, mas olha só, vai lá no versinho 11. Olha o que Deus diz para o povo de Israel. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Nós sempre usamos esse texto, né? A gente sempre usa esse texto, e quando a gente usa ele é sempre para dar um aconchego no nosso coração de que Deus vai fazer a nossa vontade. Mas olha que interessante, em que contexto foi dito isso para o povo de Israel? Deus disse, não, vocês vão ficar cativos, vocês vão ficar aí em Babilônia. E pode construir casa, pode gerar filho, porque vocês vão ficar aí um bocadinho de tempo. Porque eu sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vocês. É pensamento de paz, não de mal. Não era o que o povo de Israel queria e nem desejava. Mas esse era o único caminho que o povo de Israel conseguiria cumprir o propósito de Deus. Não haveria outro. Se tivesse outro jeito, Deus teria feito. Se Deus não fez, é porque não tinha outro jeito. E eu sei que é difícil às vezes de aceitar o caminho que Deus escolhe para você. Às vezes pode ser dolorido, não? Mas Ele diz que no fim você terá o resultado que você tem pedido a Ele. E olha só o que Ele continua dizendo. Então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Esse era o plano de Deus para o povo de Israel. Um eterno propósito. E lá estava Jeremias enfrentando essa grande situação, tendo que animar a outros e animar a si mesmo, porque ele também tinha que crer que Deus um dia restauraria a sorte do povo de Israel. E sabe o que foi que Jeremias fez numa tamanha dificuldade como essa? Eu achei isso muito interessante. O capítulo 30, na realidade o capítulo 32... O capítulo 32 fala que Jeremias resolveu comprar por indicação de Deus um campo, uma terra. Mas espera aí, parecia isso ser muito louco, não? A nação seria destruída, seriam levados cativos. Jeremias já não era mais assim tão jovem, né, para esperar que o povo voltasse, restaurasse e usufruísse desse campo. Mas lá estava Jeremias comprando um campo de um lugar que estava todo destruído. Que fé era essa que Jeremias estava exercendo naquele momento?
Diz aqui o livro que com os olhos da fé, Jeremias já via o povo de Israel voltando de Babilônia para a restauração da cidade. Olha que fé, que coisa tremenda, daquilo que não se viu, daquilo que ainda nem aconteceu. Jeremias já estava vendo o povo voltando. E a esperança dele foi mostrada através da compra desse campo. E lá estava Jeremias comprando, e quando ele comprou, ele mandou guardar os escritos, né, daquela compra num vaso e disse, olha, guarda isso daqui, porque nós voltaremos, Deus restaurará a sorte de Israel. Só que o interessante foi que tamanha fé depois começou a vacilar. Jeremias começou a orar ao Senhor e disse, Senhor, será que eu fui presunçoso? Será que eu gerei esperança de algo que não vai acontecer? E aí Deus agora responde Jeremias no capítulo 32, no verso 27, olha que especial. Como Deus cuida, né? Como Deus fala ao nosso coração. Verso 27, eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso haveria alguma coisa demasiado difícil para mim? Deus respondendo às perguntas silenciosas da mente de Jeremias. Jeremias, tem algo que é difícil para mim? E aí Deus continua dizendo, no versinho 28, portanto, assim diz o Senhor, eis que eu entrego esta cidade na mão dos caldeus e na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, e ele a tomará. Verso 36. E por isso agora diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca desta cidade da qual vós dizeis, já está dada na mão do rei de Babilônia pela espada, pela fome e pela pestilência. Eis que eu os congregarei de todas as terras para onde os tenho lançado na minha ira e no meu furor, e na minha grande indignação, e os tornarei a trazer a este lugar, e farei que habitem nele seguramente. Olha que especial. Deus animando o coração de Jeremias. Jeremias, continua firme. Continua crente. Porque eu, do mesmo jeito que espalhei, tornarei a trazer de volta. E olha só o parágrafo que começa, aqui na página 241, o parágrafo começa assim. Assim foi a igreja de Deus confortada numa das horas mais escuras de seu longo conflito com as forças do mal. Satanás havia aparentemente triunfado em seus esforços para destruir Israel, mas o Senhor estava no comando dos acontecimentos do presente. Às vezes parece, né, que Satanás está ganhando. A gente olha assim e parece que ele está com toda a vantagem, não é? Mas Deus está no comando dos acontecimentos do presente. E durante os anos que se seguiram, seu povo deveria ter a oportunidade de redimir o passado. E sua mensagem à igreja foi, não temas, pois vocês são meus servos. Eu fico imaginando o tamanho do coração de Deus. Porque depois de tantos anos de apostasia e rebelião, Deus ainda tinha promessas de restauração e esperança para esse povo. Deus ainda tinha chance para dar ao coração desse povo. Mesmo em meio a essas trevas, Deus ainda tinha esperança. E o parágrafo que começa dizendo assim, ó, humilhados à vista das nações, o que uma vez tinha sido reconhecidos como favorecidos do céu sobre todos os outros povos da terra, aprenderiam no exílio a lição da obediência tão necessária para a sua futura felicidade. Até que tivessem aprendido esta lição, Deus não poderia fazer por eles tudo o que desejava. Você consegue entender que situação triste? Às vezes eu fico pensando, Senhor, por que não vivemos aquilo que os nossos pais viveram no passado? E é justamente por causa disso. Deus não pode fazer, porque ainda não aprendemos tantas coisas. Porque ainda não aprendemos tantas coisas. E aqui diz, castigar-te-ei com medida, e de todo não te terei por inocente. Ele declarou em esclarecimento do seu propósito de castigá-los para o seu bem espiritual.
Olha que importante isso. Entretanto, os que haviam sido objeto de seu terno amor não foram postos de lado para sempre. Perante todas as nações da terra, ele demonstraria seu plano de tirar vitória da aparente derrota. Você está desanimado? Porque aparentemente você anda em derrota. Deus tem como tirar da derrota a vitória. E salvar e não destruir. Esse é o desejo de Deus para você. Esse é o desejo de Deus para mim. E eu quero te dizer algo muito especial. E com isso eu quero finalizar com um verso tão especial aqui no capítulo 31 de Jeremias. Capítulo 31, nós vamos ler 2 versinhos. O versinho 31 e o versinho 33. Olha o desejo de Deus para você. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Se você está com o seu coração abatido, desanimado, se você está enfrentando trevas e dificuldades, Deus quer fazer uma aliança com você. E na aliança dele, ele quer te dar um novo coração. Olha que especial. Deus quer colocar a lei dele no seu interior e chamar você de meu povo. Pensa que especial. Deus não nos abandona no meio das trevas. Deus não nos deixa no canto, porque mesmo em meio à escuridão, ainda há esperança. Que você tenha isso no teu coração, que Deus cumpre o eterno propósito dele. Quero convidar você a orar. Vamos nos ajoelhar diante do Senhor? Querido Deus e nosso Pai, queremos agradecer porque as suas misericórdias se renovam, porque o Senhor é tão bom para conosco. E mesmo em meio às trevas, e mesmo em meio a tantas dificuldades, o Senhor ainda tem esperança para nos dar. Queremos, Pai amado, pedir que a Tua bênção esteja sobre cada pessoa que está ouvindo nesse momento, que a Tua palavra, Senhor, tenha poder de alcançá-las e transformar a vida de cada um dos nossos irmãos. Transforma também a nossa vida, Senhor, e que essa aliança se cumpra na nossa história. Que o Senhor escreva a Tua lei no nosso interior e nos faça novas criaturas, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Muito bom ter você, e que o Senhor Deus te encha de esperança. Até amanhã.